Dig Play. Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao Digcast, o podcast do canal Digplay. Inicialmente me apresentando aqui, que vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia, e nessa 38ª edição do Digcast teremos, como sempre, a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para nossos ouvintes. E aí pessoal, bem-vindos a mais um Digcast, aqui o podcast pra gente trocar aquela ideia maneira sobre a Nintendo. Dessa vez com um assunto que não é mamilo, mas é muito polêmico. Vamos dar a voz aí para o cara que já é da casa. Coelho, vai que é tua, Coelhão. E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Digcast. Estou animado para falar sobre as third parties hoje, no nosso suitão e na Nintendo em geral. E hoje a gente tem mais um convidado muito especial, que também já é da casa aí, você já conhece, que é o Leps. Fala aí, Leps. Rapaz, desse jeito eu vou começar a me sentir em casa mesmo, hein? Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, ao Diego, ao Heraldo e ao Coelho aí. Eu espero que o pessoal curta esse bate-papo e com certeza o negócio hoje vai ser bom, viu? Falar de third party em Nintendo, o negócio sempre pode dar aquela polêmica de leve. Seja bem-vindo novamente ao Digcast, Leps, você que já participou de algumas edições aqui do nosso podcast, então espero que você curta o bate-papo e a galera também. E galerinha, nessa 38ª edição do Digcast vamos falar sobre a relação da Nintendo com as empresas de third party. Vamos falar aqui por que as empresas de third party não fazem mais jogos AAA para a Nintendo. Será que a culpa é das third party? Será que a culpa é da Nintendo? Vamos levantar aqui alguns pontos que podem ter influenciado de forma direta e indireta esse boicote das empresas de third party para fazer jogos da Nintendo, e vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 38ª edição do Digcast. Então vamos lá começar mais uma edição do nosso podcast aqui, falar sobre um assunto bastante delicado, que é a relação da Nintendo com as third party. Relação essa que no passado era de muita harmonia e de muita parceria, mas depois que o tempo passou as coisas meio que mudaram, não foi isso, Digno da Bahia? Rapaz, a Nintendo do passado não se reflete a Nintendo do presente quando a gente fala de apoio de third party, né? Atualmente a gente vem sofrendo desde a época do Wii, né? Certa ausência de jogo third party, multiplataforma principalmente, né? Não falo nem tanto de jogos de third party no console Nintendo, que isso sempre tem. O Wii teve 359 milhões de jogos third party no console. O Wii U também teve alguns jogos, mas foi muito fraco mesmo. Acho que o pior console da Nintendo para third party foi o Wii U. E atualmente, cara, a relação atual da Nintendo com a third party no Nintendo Switch é algo que eu diria bom, ponto. Porque a gente tem muito jogo third party no Nintendo Switch. A gente vê saindo muito anúncio, muita coisa, né? Principalmente no Japão, tem muito JRPG. Você percebe que a adesão dos JRPG no Nintendo Switch tá muito forte, né? Embora algumas empresas japonesas não estejam abraçando o console tanto assim, como a Square e a Capcom, mas a gente vê a Atlus, a gente vê a Marvelous, outras empresas também abraçando bem o console. A gente tem jogo third party, mas a gente não tem uns grandes jogos third party. E esse pra mim é o maior problema do Nintendo Switch, porque a gente queria ter um Assassin's Creed pra jogar, ter um COD pra jogar, jogos chaves assim, e ao mesmo tempo, né, porque existe um negócio chamado hype. Não adianta, hype vem de jogo, né? Você quer trocar ideia com alguém naquele momento ali que tá jogando, né? Se você tem condições de comprar um jogo no lançamento, você quer comprar ele, você quer jogar e trocar aquela ideia com o pessoal pra poder falar sobre o jogo, trocar as experiências. E, ok, o Switch tem jogos third party, por exemplo, Dragon Ball FighterZ foi anunciado, vai sair, mas aí com 8 meses de diferença, por exemplo. Estou feliz, vou comprar, eu não comprei o PS4, tenho um PS4, né? Mas a gente precisa de jogos
mais recentes, ao mesmo tempo, pro Nintendo Switch. O Red falou que isso vai mudar, tá? No final de 2018, início de 2019, mas eu não levo muita fé não, que saia os grandes jogos pro console. E a relação é essa, a relação é, beleza, eu vou dar suporte ao Switch, mas eu vou dar o suporte do jeito que der. Eu não vou fazer muito esforço pra isso não. Essa é a impressão que a gente tem, sabe? Que as empresas estão vendo o Switch como potencial para poder lançar seus jogos velhos, para poder lançar seus jogos mais leves, e não estão seguras o suficiente, ou sei lá qual é o motivo, para poder investir mais pesado, pegar um porte de um jogo grande, adaptar para o Switch, assim como a Bethesda fez com Doom, com Skyrim e com Wolfenstein. Falta mais atitude igual da Bethesda nas outras empresas, sabe? Vamos bancar isso aí, gente. Olha só, o Switch é mais fraco, o jogo que eu tô lançando aqui não é super mega top. Vamos tentar lançar um simultâneo aí? Não, isso não existe, né? Isso atualmente no Switch não existe. E essa pra mim, o maior déficit da Nintendo com a third party no momento. É não ter a confiança da third party suficiente na Nintendo no console, ou sei lá, no histórico que a Nintendo tem com seus consoles, para poder ter jogos ao mesmo tempo. Eu concordo com o que o Diego falou, mas eu acho que a relação que a Nintendo tem com as third parties hoje em dia, de certa forma, é melhor do que a relação que ela tinha no passado. Vocês vão entender onde é que eu tô querendo chegar. Na verdade, eu acho que mudou pouco, né? No passado, a Nintendo tinha muito mais apoio das third parties, porque a Nintendo dominava o mercado, né? O Nintendinho era a única opção na época do mercado. O Super Nintendo começou a ter lá a concorrência da Sega, e as third parties começaram a pular, e o momento em que a Nintendo perdeu as third parties foi finalmente quando o mercado estava pronto para receber um segundo player, né, muito forte, que no caso é o PlayStation, e ele sim abraçou, né, as third parties, e a política da Nintendo nunca mudou muito, né? Sempre foi a mesma, sempre foi uma coisa meio protecionista com suas próprias IPs, e não se preocupava tanto assim com as outras empresas que estavam ali né, querendo produzir jogos para os consoles da Nintendo, né? A Nintendo, quando ela iniciou o seu negócio de games, sempre foi baseado nos seus próprios games, e os outros que quiserem entrar, que aceitem suas próprias suas regras aí, os seus royalties e tudo mais, né? Agora, o que a gente tá vendo é a Nintendo finalmente aprendendo a correr atrás, a fazer parceria com as third parties, a de repente deixar um ambiente um pouco mais aberto. A gente vê aí que a Nintendo está sendo um pouco menos protecionista, aliás, muito menos, né? A gente vê que o fato histórico, finalmente, que vimos essa semana aí, foi aparecer a logo do Xbox e do Switch junto na mesma propaganda. Então a gente vê uma mudança muito grande em relação à Nintendo, né? E as outras empresas. Mas justamente por causa disso, a Nintendo está aprendendo agora que ela precisa fazer parceria com as third parties, ela precisa deixar o mercado um pouco mais aberto. Na própria geração passada, até com jogos indies, né, era bem mais difícil as empresas conseguirem um kit de desenvolvimento do Wii U. No próprio Wii, que foi o videogame que vendeu demais e bateu recorde e tudo, para você colocar um jogo no eShop, o jogo só podia ter 600 megabytes, era sempre uma complicação que o PlayStation e o Xbox não tinham. As empresas third party simplesmente podiam colocar os seus jogos lá, eles facilitavam, né, o ambiente para que essas empresas tivessem a facilidade de colocar os jogos lá, e a Nintendo nunca teve isso. Finalmente eles estão abrindo as portas agora. Então é por isso que eu digo, eu acho que não vem tanto das third parties em si, em relação a um certo preconceito em relação à Nintendo, mas a Nintendo não liga muito mesmo para elas, né? E agora eles estão aprendendo a abrir o ambiente deles aí, deixar as coisas um pouco mais fáceis para atrair as third parties. Vamos ver o que vai ser o futuro do Switch. Leps, eu lembro que no início de 2017, quando teve aquele evento lá para mostrar o Nintendo Switch pro público, explicar como seria o console, naquela época eu já tinha um receio de que esse problema que a Nintendo tem com as third party, quando eu falo problema, eu falo em questões de suporte para jogos AAA, jogos AA. Eu lembro que eu estava muito receoso e eu estava pressentindo que o problema iria continuar. E o Switch hoje já tem mais de um ano no mercado, já teve 2 E3,
a gente não viu esse suporte em peso. Tipo, se a gente tirar a Bethesda aí da equação, a gente não vê nenhuma empresa como Capcom, como EA, Rockstar trazendo aí jogos de peso pro Nintendo Switch. Leps, o que eu quero saber de você é o seguinte: a gente sabe que existe esse discurso na comunidade nintendista, pelo menos eu consigo observar isso de alguns nintendistas dizendo que jogos de third party não fazem muita falta pro Nintendo Switch, mas na sua opinião, jogo de third party no atual momento está fazendo falta para a plataforma Nintendo de modo geral? Com certeza, Heraldo. O próprio Wii U mostra isso, né, cara? Foi um console que no seu lançamento teve uma line-up gigantesca, mas que não conseguiu se manter, né? Só a Nintendo tendo que manter o console nas costas, e com isso o console perdeu relevância, morreu, né? Outro caso é o próprio PlayStation Vita, que tem um baita de um hardware, e no fim das contas aí também caiu nessa de não ter jogos, não vendeu muito, e ao mesmo tempo não tem jogos porque não está vendendo muito, e também não vende muito porque não tem jogos. Então é um ciclo que qualquer console que queira aí ter uma vida longa, né, hoje precisa sim contar com third party, precisa ter esse apoio, cara. É importantíssimo, e eu acho que a Nintendo ainda está caminhando nesse rumo, né? Mas como vocês já bem citaram, falta muito apoio ainda, né? Da parte da EA, a gente só tem FIFA hoje, né? Falta Star Wars, Battlefield, Activision, não tem o Call of Duty, não tem Overwatch, não tem Destiny, Ubisoft, não tem Assassin's Creed, Tom Clancy, não tem The Crew, não tem Watch Dogs, Capcom não tem o Monster Hunter World, vai ter o Monster Hunter novo, isso é bom, pelo menos. Não tem Street Fighter novo, não tem o novo Resident Evil 2 Remake, Sega não tem Persona, não tem Yakuza, a Take-Two, não temos BioShock, não temos GTA, não temos Red Dead Redemption, e só a Bethesda aí que tá trazendo algumas coisas, e temos que torcer pra Bethesda continuar dando apoio, porque até o momento eu não vi a Bethesda, indo nas notícias e comemorando, nossa, como o Switch está vendendo nossos jogos. Isso até me preocupa um pouco. Mas, respondendo a tua pergunta, é de grande importância ter third parties aí para manter o console relevante, cara. Pô, Leps, você falando assim, cara, fazendo essa lista completa aí dos jogos que estão faltando, eu tô até em depressão aqui agora, cara. Como é que você faz um negócio desse, cara? Realmente, falta muito, essas coisas realmente fazem muita falta, cara. Se você não tiver um PS4 aí, vai tá perdendo muita, ou também um Xbox One, vai tá perdendo muito jogo bom, muito conteúdo que infelizmente não tem no Switch, né? Acho que no Switch a gente vai continuar vendo, igual nos últimos anos da Nintendo, alguns jogos-chave, né, das third parties vindo, que deixa a gente animado. Beleza, tem aqui os jogos da Nintendo que eu gosto, e também tem esses jogos-chaves das third parties, mas realmente eu acho que vai ser muito difícil a gente ver um apoio completo desse que você citou aí. Isso deixa a gente meio triste. Eu listei aqui alguns dos prováveis motivos, né, para que as empresas de third party não estejam lançando alguns jogos para Nintendo. A questão do console ser fraco, né, referente às concorrentes. Inclusive, eu tinha até conversado com o Diego alguns dias antes de a gente debater aqui no nosso bate-papo. Eu queria também que ele falasse um pouco sobre isso, mas com ele o que eu quero saber é o seguinte: você acha que o fato do console da Nintendo sempre ser mais fraco do que o da concorrência, você acha que isso pesa bastante na questão dos portes de jogos de third party AAA? Eu acho que não é a questão do console ser mais fraco, Barril. Eu acho que a questão é que a Nintendo sempre faz o hardware dela ser muito específico. Então a Nintendo sempre gosta de fazer um videogame com uma inovação, com alguma coisa diferente que as empresas têm que aprender a trabalhar.
para poder colocar os jogos, né? Mas não é só nesse sentido de inovação nos controles ou na forma de jogar, mas a Nintendo, ela é uma fabricante não só de software, ela também é uma fabricante de hardware, e eles sempre fazem um hardware, um chipset completamente exclusivo para otimizar a performance, otimizar a coisa de energia, mas que para você ter que trabalhar com ele, tem que ser completamente diferente da forma que você trabalha com as outras plataformas, né? Então, sempre precisa de um trabalho específico para a Nintendo. Você vai lá lançar um jogo pro PlayStation 4, pro Xbox One e pro PC, você faz ele de uma certa forma. Aí você vai lançar pro Switch, não, peraí, vamos ver se a gente vai ter a equipe, se a gente vai ter o tempo para poder desenvolver especificamente para o chip Tegra, que é outra forma de você desenvolver, você tem que ter outras preocupações. Não é só a questão em si do poderio, entendeu? Então, eu acho que isso vem ao longo da história acontecendo, né? O próprio Wii U mesmo, ele tinha um hardware bem diferenciado em relação às outras plataformas e tal. E eu acho que o maior problema é exatamente esse. E claro, né? Você colocar uma plataforma onde não consegue acompanhar a evolução, né, que a gente vê do mercado, porque a gente vê a Nintendo, ela tem os game designers mais antigos da indústria, né? Os caras sabem fazer game design, eles sabem fazer aquele tipo de jogo que a Nintendo faz muito bem e muito polido, né? As outras empresas, você vê que eles gostam de, né, empurrar o mercado para frente em termos de evolução gráfica, em termos de evolução de inteligência artificial, de física, de um monte de coisa que a gente não vê muito a Nintendo fazendo, né? A Nintendo foca na experiência de jogo ali e tal. E isso acaba afastando um pouco também as third parties, porque elas têm equipe limitada, um tempo limitado, e realmente atrapalha você precisar ter alguém específico para conseguir saber como que faz esse tipo de porte, né? Quem está acostumado a trabalhar em projetos, seja de qualquer área, sabe que para qualquer projeto você tem que levantar coisas básicas, como tempo, escopo, requisito e grana. Quanto de grana você tem ali disponível para poder executar aquele projeto naquele X tempo com X recursos. O que acontece? Às vezes, o projeto tem uma grana limitada. Você sempre tem uma gordurinha para gastar caso tenha algum imprevisto. Você tem que contar sempre com imprevisto, né? Colocar um pouquinho mais de tempo. Enfim, quanto mais tempo você adiciona num projeto, mais dinheiro você precisa injetar naquele projeto. Porque é mais hora de desenvolvedor, é mais hora de supervisor, é mais hora de gerente de não sei das quantas. Enfim, você adicionar uma plataforma num projeto de lançamento de um jogo é um custo que não é pouco. É um custo alto. Ou você terceiriza o trabalho, igual a galera faz com a Panic Button e a Aron Galaxy, ou você incorpora aquilo ali como requisito do seu projeto no meio do projeto. Isso é algo meio complexo. Quem trabalha com gerenciamento de projeto ou trabalha fazendo recurso de projeto entende o que eu tô falando. É uma coisa meio complicada. Aí você imagina, um jogo demora 4 anos para ser desenvolvido em média atualmente. O Switch saiu no meio do caminho. A Nintendo demorou para liberar os kits de desenvolvimento. O Switch tem um gráfico inferior com uma plataforma diferente, com uma arquitetura diferente. Cara, meter isso no meio de um projeto de desenvolvimento de um jogo é um risco. Quem conhece projeto sabe que risco é uma coisa que você tem que levantar o tempo todo no seu projeto, somente no início. O risco é muito grande para não conseguir entregar a tempo, para ter um custo muito maior do que o planejado, para talvez não conseguir sobrepor aquele custo ali que você gastou a mais. Então é complicado. Então isso é também um dos motivos das third party não lançarem seus jogos atualmente para o Switch. É muito arriscado. Não estava ali no escopo daquele projeto. É meio complicado isso, cara. E tem outra questão também importante que a gente tem que ressaltar aqui, que é a questão da pirataria. Não é isso, Leps? Porque assim, se a gente for parar para analisar, geralmente os consoles da Nintendo eles têm uma vulnerabilidade maior do que os outros consoles, principalmente nessa geração. Sim, Heraldo, eu concordo contigo. Sempre dá essa sensação de que os consoles da Nintendo eles têm maior vulnerabilidade que os demais, né? E os demais consoles eles têm mais jogos de peso no que se diz a multiplayer, e também tem mais funcionalidades aí online, que mesmo que a pirataria chegasse cedo naqueles consoles, muita gente talvez não iria aderir, porque os principais jogos que até citei agora há pouco, né, das third parties aí, muitos deles têm um fator de multiplayer online muito forte. Se você mata isso, você mata o jogo.
E como a base desses jogos é muito grande, pouca gente ali iria aderir a uma pirataria por perder esse fator online, né? Já a questão da Nintendo, ela ainda deixa um pouco a desejar nessa questão online, mas assim, a minha preocupação no caso do Switch é porque a pirataria chegou muito cedo. Eu acho que ela chegou muito rápido, né? Sei lá, se a pirataria chega ali com 3 anos, você já tem uma base consolidada, consumidores que já se acostumaram a ficar gastando dinheiro com a plataforma, comprar tudo original, já tem a sua coleção ali de jogos consolidada e a tendência é seguir comprando, fazendo tudo certinho, né? Mas quando a pirataria chega muito cedo assim no console, eu acho que ele cria um cenário de incerteza muito grande. Você não sabe como é que vai ser daqui pra frente. O Switch ainda não tem, sei lá, grandes jogos assim de multiplayer online, não tem tantas funções. Então cria um cenário de incerteza, pode contribuir negativamente para a Nintendo convencer as third parties a investir o seu dinheiro no console, né? Porque é mais uma incerteza. E aí, eu vou gastar um dinheiro extra para portar para uma plataforma que já não é tão simples, com o risco do cara jogar o meu jogo ainda de graça, sendo que hoje no Xbox One, PS4, existem alguns, sei lá, desbloqueios meio doidos por aí, mas você vê que pouquíssima gente está aderindo a isso, então é como se nem existisse, entendeu? Então eu vejo mais esse problema da questão de ter chegado muito cedo, Heraldo. Mas de forma geral, não acho que a pirataria na história aí foi um problema assim que mais afetou essa relação. O que me preocupa na pirataria do Switch, que é uma coisa que o Leps levantou, é que ela chegou muito cedo. Assim, a pirataria existe em qualquer coisa, cara, não adianta, você não tem como você correr que vai acontecer. PS4 hoje, a pirataria tá mega avançada, você pode jogar qualquer coisa hoje atual no PS4 que já tá funcionando. Só que os consoles da Nintendo, eles sempre são mais visados que os outros consoles, porque o console da Nintendo é um console muito forte de jogo exclusivo. Me dá um motivo pra eu desbloquear um Xbox One, fora todas as facilidades que tem de serviço, que o cara pode pagar pouco pra poder jogar, mas pra que o cara vai desbloquear um Xbox One se 90% dos jogos que ele quer jogar tem no PC? Que sai antes do lançamento oficial, já o jogo craqueado. Então, os consoles da Nintendo sempre são um alvo inicial pra desbloqueio, porque, cara, você só vai jogar Zelda ali, só vai jogar Mario, Donkey Kong, todas as franquias da Nintendo. Entendeu? Então, é sempre o mais focado. Por isso que sempre a gente vê uma força-tarefa muito grande da comunidade hacker pra poder desbloquear os consoles da Nintendo. E logicamente, quando o cara procura, pesquisa mais, vai achar sempre um buraco de uma forma mais rápida. Dessa forma aí, cara, dessa vez foi até mais rápido ainda devido a uma falha de hardware no Nintendo Switch. A minha preocupação é justamente ser muito cedo. E como eu falei, a Nintendo é o ponto fora da curva. A gente não tem um relacionamento de third party com a Nintendo igual tem a Sony e a Microsoft, senão a gente tava nem gravando esse cast aqui agora. Então, qualquer motivo é motivo pra desenvolvedora não lançar jogo pro Switch. Cara, a gente cansou de ver desenvolvedora falando que não ia lançar jogo no Switch porque achava que ele não rodava. Teve um malandro que falou que não ia lançar o jogo pro Switch porque o Switch tinha pouco botão. Ele achou que o Joy-Con, um lado do Joy-Con era o controle padrão do Switch. Então, qualquer motivo é motivo para uma empresa não lançar jogo pro Nintendo Switch. Seja pelo relacionamento anterior, seja por causa de hardware, enfim. E a pirataria é uma coisa que me preocupa, justamente pelo que o Leps falou. Chegou cedo, será que as empresas vão falar assim, caraca, pra que eu vou fazer gastar mais dinheiro adaptando um jogo pra uma plataforma diferente, que tá pirateada, a galera vai jogar meu jogo de graça? Entendeu? Eu acho super complicado. Aí você pega história, você pega PS1, PS2, que foi pirateado até a alma e fez sucesso, Xbox 360, que foi o grande sucesso aqui no Brasil, pirataria. Mas, cara, Nintendo não tem boa relação com o third party igual PlayStation e Xbox tem, igual Microsoft e Sony não tem. É diferente. Não dá pra você comparar as duas coisas, porque não é banana com banana, é maçã com banana. Entendeu? Essa é a minha preocupação, cara. Diegão e Leps, eu acho que vocês falaram muito bem a preocupação que tem das third parties em relação à pirataria, mas eu não acho que isso afeta tanto assim, na verdade, em termos de vendas, né? Eu acho que a maior preocupação que eles têm que ter em relação a hack, né? Porque a gente já vê aí a galera hackeando o Splatoon 2 já, porque o Splatoon 1 já tá tudo hackeado no Wii U, e isso acaba atrapalhando, né, a vida aí do pessoal que joga. A gente viu a galera colocando imagens obscenas lá no Super Mario Odyssey, isso rodando o jogo original, a galera rodando o jogo original, vendo esses hacks lá no jogo deles.
E a galera da third party, dos estúdios, né, de third party, isso eu acho que preocupa eles também. Não só a questão de vendas, mas, cara, eu vou colocar meu jogo online aqui no Switch, o Switch já tá tudo hackeado. Qual é o trabalho que eu vou ter de suporte pra ficar impedindo esse monte de hack que vai ficar entrando aqui agora no meu servidor? Então, é mais essa variável ainda, cara. Eu acho que essa é a maior preocupação em relação a isso pra mim. O Arthur do canal Super Você Tubê levantou uma questão bastante interessante na última edição do Digcast que ele gravou aqui com a gente, onde falamos sobre os maiores erros e acertos da Nintendo no mundo dos games, e na opinião dele, ele acha que o maior erro que a Nintendo já cometeu até hoje no mundo dos games foi ter perdido essa boa relação que ela teve com as empresas de third party ao longo do tempo, e na opinião dele, vê que a Nintendo vê as third party como suas principais concorrentes. Eu queria saber de vocês se vocês compartilham desse mesmo pensamento aí do Arthur. Vocês acham que a Nintendo ainda vê as empresas de third party como seus principais concorrentes por seus jogos AAA? Então, Heraldo, de certa forma eu concordo, mano. Eu acho que, inclusive, o Coelho até citou isso no início, e o maior sucesso da Sony foi abraçar as thirds no início como parte do sucesso dela. Se ela quer emplacar o seu videogame, ela vai precisar de apoio. E prova disso é que ela entregou os kits de desenvolvimento para as third parties. Só faz, tá aqui, ó, tá tudo que você precisa, faz, me entrega esse jogo. E cara, desde sempre ela vendeu como se fosse um jogo dela, né? Coisa que a gente nunca viu a Nintendo fazer. Dificilmente a gente vê, tá vendo agora, nessa geração. Eu acho que a Nintendo erra muito time, às vezes, né? Pra entender o mercado, né? Em coisas simples assim. Então, eu acho que muitas vezes a Nintendo preocupou em vender o dela, né? Garantir que o console fosse um sucesso, porque os jogos dela ali são grandes, são realmente muito bem feitos, mas esqueceu de apoiar, esqueceu que o sucesso é um todo e não somente a parte. E se ela tivesse abraçado e também ajudado essas empresas a terem sucesso, eu acho que essa relação hoje em dia seria muito melhor, e ela teria perdido muito menos essa relevância na questão de amizade mesmo, assim, com as third parties. Leps, você falou muito bem, cara, e assim, complementando o que você disse, eu acho que se você olhar para o próprio calendário do Nintendo Switch, por exemplo, do ano passado, né, a gente viu em cada mês um grande lançamento de peso, né? Você via que no mês que tinha um lançamento de peso de third party, não tinha um lançamento de peso da Nintendo. Então eles até separam o seu próprio calendário dessa forma, né? Tipo, agora é sua vez, não, agora é minha vez. E então eu acho que é bem claro que a Nintendo vê, né? Eu acho que a Nintendo é tão forte nas first parties que ano passado eu li um artigo do Nintendo Dojo que eu falei assim, cara, esses caras estão falando besteira, né? Porque o Switch tinha acabado de lançar, ele tava bombando de vendas. Falei, cara, agora vai ser a volta das third parties no Switch. E no artigo o cara tava falando que, cara, as third parties não vão voltar super em peso pro Nintendo Switch, vai continuar sendo apenas jogo-chave, porque a Nintendo, ela vê as third parties de uma forma diferente. E eu discordei daquilo na época, que eu já tô mudando minha ideia. Hoje em dia, eu acho que eles estavam certos, porque a Nintendo, ela não precisa tecnicamente das third parties, né? Claro, a gente fala assim, a gente quer, nós como gamers, a gente quer sempre mais e mais. Eu quero ter esses jogos todos que você citou lá no início, no meu Switchão, é muito legal, né? Jogar Doom no meu Switch é muito legal. Só que a Nintendo, como negócio em si, para vender os jogos dela, para fazer dinheiro, para vender o Nintendo Switch, ela não precisa desses jogos. Ainda mais em uma situação agora onde ela se vê com vários estúdios, tanto os de 3DS quanto os de console de mesa, focados em lançar jogos para a mesma plataforma. Então ela tem o dobro de potencial de desenvolvimento de jogos, ela tem muita força nas IPs dela para lançar jogos que as pessoas queiram comprar. Então, em termos de negócio, a Nintendo realmente não precisa de third parties, por isso que ela não olha tanto assim para elas, né? Eu acho que esse é um ponto principal. E assim, só para corrigir uma coisa que a gente vem falando aqui, né? Que as third parties ficam falando que é mais uma variável, é mais complicado lançar no Switch. E a gente vê muitas notícias do pessoal comentando que é muito fácil desenvolver para o Nintendo Switch. O que a gente quer dizer com isso aqui é que é fácil de desenvolver,
só que é uma coisa a mais que você tem a se pensar no meio do projeto. Ô Coelho, nesse ponto aí a gente retoma um dos primeiros tópicos do cast, onde a gente falou da importância delas para o sucesso do console. Eu não concordo muito em você falar que ela não precisa das third parties. Por mais que ela tenha franquias muito boas, por mais que ela tenha unificado os times, ela ainda está com 2 consoles no mercado, ela não está com um só, que ela pode desenvolver unicamente para ele. O 3DS, em teoria, ainda não está morto, e mesmo que estivesse, os jogos ainda não estão chegando um por mês assim, cara. A gente viu esse primeiro semestre como foi mais lento, e um outro exemplo que eu posso te dar é que mesmo num Xbox, no PlayStation, que está recheado, mas recheado de jogo third, a gente está com o mês de junho, julho e agosto meio que lento ainda por cima. Tipo assim, não vai ter tantos lançamentos de peso, dá aquela sensação de que tá faltando coisa. Mesmo em consoles que tem muito apoio third, às vezes dá a sensação de que tá faltando coisa ainda. Esse exemplo que eu dei agora do mês de julho e agosto, né? Os próximos grandes lançamentos em setembro, que chega Tomb Raider, Spider-Man, tem mais um terceiro jogo grande aí que chega que eu não tô lembrando agora. Então eu acho que apoio é importante sim. Se você comprou um videogame, você quer que saia o máximo de jogos possíveis para você jogar e com uma frequência bem regular, sabe? Então, por mais que a Nintendo faça jogos muito bons, eu não consigo concordar com isso de que ela não precisa. A questão acho que foi mal colocado pelo Coelho. Não é que ela não precisa. A gente fala sobre a necessidade da third party apoiar o Switch desde o Switch CNX, né? A gente falava isso em podcasts, em vídeos. Eu, Heraldo, Mauro, o Leps também, que a Nintendo precisava ter essa aproximação de third party. Mas acho que foi só uma má colocação. Acho que o Coelho quis dizer a Nintendo não precisa das third party para fazer sucesso. Ela consegue emplacar um console, seja portátil ou de mesa, só com seus jogos. E o Wii U, Diego? O que você me diz do Wii U? Basta ver aí, ó. Não teve apoio, a Nintendo não conseguiu manter o console sozinho. Não, peraí, mas eu não tô falando de todos os consoles, né, Leps? Ela não depende, mas se você pegar o Wii U, Leps, você vai ver que o Wii U, nem a Nintendo lançava jogo pra ele. Porque no primeiro ano do Wii U foi uma desgraça de lançamento de jogos de Nintendo. Você pega o Nintendo Switch no seu primeiro ano, 2017, me diz que third party apoiou de peso o Switch. A Nintendo carregou nas costas o ano inteiro de 2017 no Nintendo Switch, praticamente. Tanto que quando o Doom foi anunciado, foi uma loucura, a galera vibrou, porque ia sair um third party de relevância no console, né? O que eu quero dizer a third party faz muita falta. E todo console precisa de third party. Precisa, de fato, né? Só que a Nintendo não depende totalmente das third party para fazer sucesso. Igual uma Sony e a Microsoft. Se as third party começarem a virar as costas para a Microsoft e para a Sony, igual ela faz com a Nintendo, acabou o Xbox, acabou o PlayStation. A Nintendo não, a Nintendo consegue se virar nos 30. Vai ser um sucesso igual o PS4 tá sendo? Vai ser um sucesso igual o PS2 foi? Não, não vai ser. Porque vai ser um número muito reduzido. Você vê o 3DS. 3DS é um sucesso. Mas é um sucesso com 60 milhões de base instalada vendido. Entendeu? Acho que foi meio que mal colocado. Assim, a Nintendo não depende das third party para fazer sucesso. Mas as third party no console, eu vejo como de extrema importância. Pro console deslanchar, pro console ser um mega sucesso em vendas e ter uma biblioteca completa. Você quer se sentir completo comprando um console. Você não quer ter a obrigação de ter 2 consoles para poder jogar jogos third party. Tô falando isso para quem tem Nintendo, né? Então acho que foi mais ou menos isso aí que o Coelho quis dizer. Agora indo aqui para a parte final do nosso bate-papo, onde a gente já debateu várias coisas, a gente sabe que existe esse problema da relação da Nintendo com as third party. Eu queria saber de vocês o seguinte: como a Nintendo poderia resolver esse problema? Eu lembro que na última edição do Digcast o Coelho
deu até uma sugestão dizendo que a Nintendo deveria contratar algumas empresas para fazer portes, né, de alguns jogos de third party de peso. Você acha que essa seria a solução, Coelho? Você acha que a Nintendo teria braço e verba suficiente, assim como essas empresas que fazem portes de jogos AAA? Cara, se ela vai ter braço ou não, eu não sei. Mas se você for parar pra pensar, você vê as entrevistas de desenvolvedores que, né, pro Switch, tanto de AAA quanto da galera mais indie, né? Eles sempre falam, nossa, a Nintendo me dá um suporte muito legal. Isso não é do Switch não, tá? Isso é desde a época do Wii U. Não, foi muito legal trabalhar com a Nintendo. Os caras sempre estavam disponíveis para responder as perguntas. Os representantes da Nintendo sempre mandando as dicas. Então a Nintendo, ela tem uma super equipe de apoio para ensinar a galera como desenvolver para os seus consoles específicos, né? Que são muito diferentões. Então a Nintendo tem essa equipe de apoio, né? Acontece que, como eu falei no último cast, não é o suficiente, porque eles ainda precisam ocupar uma grande parte do time de desenvolvimento da empresa que está fazendo o jogo para poder colocar os jogos no Switch, né? Quem está conseguindo desenvolver, colocar jogos, né, são empresas como a Iron Galaxy, que colocaram o Skyrim, são empresas como a Panic Button aí, que portaram o Doom, e esses caras estão loucos para pegarem projetos aí, porque o Switch, graças a Deus, tá vendendo bem, ele tá dando dinheiro, e enfim, isso é muito legal. Eu tenho muitos amigos que desenvolvem jogos, inclusive tem jogos em desenvolvimento pro Switch, que eles falam, cara, várias empresas entram em contato com a gente, pô, vamos portar pro Switch. Tem muita gente, em especial pra desenvolvedores indie. Esses jogos todos, essa chuva de jogos indies que estão vindo pro Switch, não são desenvolvidos pelas empresas que fazem o jogo. São outras empresas especializadas em desenvolver jogos pro Switch, que estão entrando em contato com elas e falando, cara, bora ganhar um dinheiro aí, eu porto agora pro Switch, tá vendendo pra caramba, vambora. E aí os caras dão o jogo na mão deles, né, eles entram com um contrato de parte de vendas, e aí os caras conseguem fazer dinheiro com o jogo dos outros portando pro Switch, sabe? Então, se a Nintendo tivesse uma grande escala de empresas desse tipo para jogos AAA, seria de fato uma coisa que ajudaria, né? Porque o que a gente vê a Nintendo atacando as third parties hoje em dia para conseguir elas de volta? É em termos de parceria, é o que ela faz aí com a Ubisoft, é o que ela fez aí com a galera do Rocket League, né? É o que ela fez com a Microsoft, colocar conteúdo da Nintendo nos jogos third party. Só que isso é uma medida para trazer esses jogos-chave, né, que a gente quer ter no Switch, que vão fazer uma diferença no Switch. Não é uma coisa que vai abranger muito, né? Mesmo tendo empresas que vão portar os jogos, ainda assim não é uma coisa que vai, em grande escala, trazer as third parties. Eu acho que tem muito que a Nintendo precisa fazer, e eu tenho certeza que o Leps e o Diego vão explicar melhor aí em termos de time, em termos de negócio. Então eu vou dar a palavra para eles, cara, porque os meus 2 centavos aí foram em relação a essas empresas menores aí. Então quero saber a opinião de vocês, o que a Nintendo tem que fazer aí? Bom, eu vejo essa questão da Nintendo com as thirds, cara, pra isso mudar, acho que é questão de tempo mesmo. A geração começou com um cenário totalmente desfavorável pra Nintendo, né? Depois do que foi o Wii U, a Nintendo é que tem que provar para as third parties agora de que ela vale a pena para elas desenvolver para o console. Então, tá no início ainda, pouco mais de 1 ano de console. Os resultados até o momento são positivos, ela está conseguindo vender bem jogos indies, bem jogos thirds em geral. Acho que a Nintendo está conseguindo se organizar em questão de lançamento, distribuindo os jogos, sei lá, de forma semanal e também mensal, de forma que fique interessante para as pessoas comprar naquela janela, porque não vai ter tantos lançamentos. Então as pessoas compram esses jogos thirds, e eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. A Nintendo vai ter que apoiar as third parties inicialmente com marketing, falar, faz o port do jogo aqui pro Switch, eu vou te apoiar com marketing, vou colocar minha grana nisso e vou tentar fazer um negócio legal para promover o seu jogo. E eu acho que vai ser assim, e a Nintendo vai ter que ficar provando para elas em números que tá valendo a pena, né? Crescer essa base e, além de crescer a base, mostrar os números de que realmente os jogos estão vendendo, e não somente jogos produzidos pela Nintendo, como é um certo histórico dos consoles passados. Mostrar que as pessoas agora estão interessadas em jogos de outras publishers, né? E é isso aí
essa mudança da Nintendo de fazer o marketing das thirds já muda isso, porque ela começando a promover, ela não promove só os dela, então as pessoas passam a ter interesse em outros jogos também. Então eu tô vendo esse cenário mudar, mas eu acho que ainda tá muito no início, a Nintendo vai ter que continuar nesse ritmo, e com isso, alcançou uma base legal, o Switch tá vendendo bem jogos thirds, eu acho que a gente vai começar a ver mais estúdios criando segmentos específicos para o Switch. Assim como a Ubisoft já tem um segmento ali interno dela que está fazendo jogos para Switch, a Square Enix já anunciou que criou uma divisão interna só para fazer jogos para Switch. Eu vejo da mesma maneira que se a Nintendo continuar nesse caminho e continuar tendo uma boa relação, bastante comunicação com as thirds, eu vejo outras thirds no futuro, se o console emplacar, criando ali alguns segmentos internos dentro da empresa, focando para fazer jogos exclusivos ali para Switch. Eu acho que o cenário pode melhorar, mas vai um tempo ainda. O que eu acho que a Nintendo tem que fazer é mais do que ela já está fazendo com o Switch. Por exemplo, ela que chamou a Bethesda na Xinja para poder ter Skyrim no console. O pessoal da Bethesda falou isso. Que a Nintendo que chegou até eles falou, pô, vamos lançar Skyrim aqui, né? O Project Octopath Traveler, que não é mais Project, né? Que é Octopath Traveler, que é um jogo exclusivo pro Nintendo Switch, a Nintendo que tá publicando o jogo, ela que tá dando apoio pra Square pra poder lançar ele, né? Então, tem alguns outros exemplos que a Nintendo também tá apoiando, né? Como Bayonetta, que veio do Wii U e agora tá no Switch. Provavelmente aquele jogo que a gente viu, o Diamond vs Machina da Marvelous, a Nintendo deve estar com alguma participação ali para pro jogo ter tanto destaque na E3, né, e ser um exclusivo do Switch. Acredito que a Nintendo esteja investindo alguma coisa ali. Então eu acho que chegou a hora da Nintendo fazer mais isso, sabe? Porque eu entendo a Nintendo não ter feito isso no início, porque ela gastou muita ficha, muita grana pro lançamento do console. Você teve uma line-up de 2017 assim, muito boa, muito forte, né? Então ela gastou muita grana. Então a galera tem que entender também. Poxa, a Sony gasta muito dinheiro e a Xbox também com marketing exclusivo de um jogo. Então, para desenvolver um jogo para aquela plataforma, o Phil Spencer foi lá no Japão pedir às desenvolvedoras japonesas lançar jogo para Xbox. Cara, elas precisam fazer isso, porque como eu falei no início, Xbox e PlayStation precisam totalmente da third party para sobreviver. A Nintendo, ela gasta muita grana, muito recurso, muita equipe para as suas franquias. Então, se ela gastar o tanto que Sony e Microsoft gasta com third party, seja molhando a mão, ou então vem aqui e faz coisa pro meu console, ela não dá conta. Não vai ter lucro. Porque é muito dinheiro para desenvolver seus jogos, muito dinheiro para trazer. Imagina se a Nintendo tivesse que pagar a Activision, a Rockstar, a EA, a Ubisoft para trazer COD, Battlefield, Assassin's Creed, GTA, entende? Então, eu acho que a Nintendo tem que fazer isso. Ela tem que chegar nas empresas, mas não pode ser com todas, senão ela quebra. Eu acho que é por isso que que a gente não vê tantas parcerias como a gente queria ver mais, porque a Nintendo tem o seu orçamento lá, ela tem que gastar dentro de casa, né? Mas eu acho que ela precisa mais disso. Ainda mais esse ano de 2018, que você vê, a Nintendo reaproveitou muita franquia, cara. 2018 foi um ano de relançar jogo do Switch. Cara, desculpa, até mesmo o Smash Bros Ultimate é um jogo novo? Mas cara, muita coisa foi reaproveitada do Wii U, vamos ser sinceros. Então, o ano de 2018 da Nintendo foi um ano de economia. Foi um ano que ela tirou pra poder ganhar em cima do que ela já tinha lançado no Wii U. Será que o dinheiro que sobrou ali, além dos jogos que estão sendo desenvolvidos, dá pra chegar numa empresa e falar assim, olha só, vamos bancar esse jogo aqui? Entende? Eu acho que falta um pouquinho disso sim. Sinceramente, eu não consigo visualizar a Nintendo conseguir resolver esse problema a curto prazo, como o próprio presidente da Nintendo falou que em 2019 a gente vai ver aí mais suporte, né, de jogos third party pro Nintendo Switch de um modo geral, mas eu acredito que jogos AAA vai ser muito difícil nessa geração chegar pro Nintendo Switch, devido a alguns fatores que a gente já levantou aqui, a questão da pirataria, da própria arquitetura do Nintendo Switch ser completamente diferente do PS4 e do Xbox One. Só que a minha esperança é que, como o Xbox One X e o PS4 Pro foram lançados recentemente, né? Recentemente que eu falo é de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, é que no próximo console da Nintendo ela possa corrigir essa questão de time, né? Que sempre foi um problema
da Nintendo lançar o seu console fora do tempo das suas concorrentes, tendo ali um time completamente diferente, né? E eu quero saber de vocês o que é que vocês acham do futuro. Vocês acham que esse problema vai continuar? Porque eu acredito que a Nintendo ainda vai persistir nessa linha aí de Oceano Azul, tendo um console com feature completamente diferente dos seus concorrentes e provavelmente vai ser um console mais fraco. E o futuro, o que é que vocês acham? Que a Nintendo consegue resolver esse problema da relação que ela tem com a Third Party? Eu acho que o futuro já tá escrito pra gente. A própria Nintendo sempre fala, eles vão andar numa direção diferente da direção que as outras empresas estão andando, né? Uma direção diferente da Sony, uma direção diferente da Microsoft. Então isso envolve tudo, inclusive as third parties. Sabe, se a Nintendo não criar um ambiente igual a das outras empresas, com royalties menores, facilidade a ter acesso aos kits de desenvolvimento, muita gente, né, de todos os tipos de públicos diferentes comprando seus jogos, porque a Nintendo, ela foca o marketing dela a um público bem específico, né? Então, assim, se eles não andarem na mesma direção que as outras empresas, eles não vão ter as mesmas coisas que as outras empresas têm. E isso eu acho que vai continuar acontecendo nas third parties. Eu acho que no futuro o que a gente vai ver aí é um apoio melhor das third parties, sim, porque o Nintendo Switch já está se provando aí que vende jogos, mas eu não acho que vai ser um apoio junto, né? A gente vai vendo aí que já, logo no ano que vem a gente já tá começando a ouvir esse ano, né, papo de PlayStation 5, de nova geração. Então, entrando na nova geração, dificulta mais ainda, porque se o pessoal tem uma certa dificuldade de portar jogos dessa geração pro Nintendo Switch, já imagina na próxima. Então, eu acho que vai continuar sendo o mesmo dilema de sempre. A Nintendo vai dar sempre nesse espaço entre a gente não sabe se o próximo jogo que for anunciado vai vir pra Nintendo também, um monte de gente pedindo pro jogo sair pro Nintendo Switch. A gente vai continuar vendo diversos jogos, né, muito bons, de pesos, que fizeram sucesso aí no passado e nunca vieram para as plataformas da Nintendo, chegando finalmente ao Nintendo Switch. A gente vai ver a Nintendo dando um apoio melhor, e a gente vai ver a Nintendo lançando muito mais jogos, porque, como o Leps falou, se esse ano de 2018 foi mais lento, a Nintendo não lançou jogo tanto assim mês a mês, e o Nintendo 3DS ainda tá na mesa, no ano que vem isso já é um papo diferente, né? Se não lançou agora, não é porque eles não estão desenvolvendo, é porque tem coisa que vai vir aí depois. Então, vai ter mais concorrência da própria Nintendo para as third parties. Eu não acho que é só a Nintendo que vê as third parties como concorrentes, mas as third parties têm medo de lançar um jogo no mesmo mês que tem um grande lançamento da Nintendo. Tem isso também. Então, eu acho que no ano que vem a gente vai continuar vendo muitos lançamentos da Nintendo e as third parties um pouco com medo disso. Eu acho que vai continuar a mesma coisa, só que um pouco melhor. A gente vai ver mais jogos que a gente quer jogar aí, mas não vai ser o apoio que a gente sonharia pro Nintendo Switch, não. Então, sobre o futuro da Nintendo com as third parties, eu não sei se eu consigo ver esse cenário mudar muito, Heraldo. Primeira coisa, eu acredito que para o Switch receber todos os jogos, ele teria que ter um hardware melhor, é claro, e a relação da Nintendo com as third parties já teria que estar muito boa. Então, como eu comentei anteriormente, eu acho que ela está no caminho. Se o Switch se consolida no mercado daqui 5 anos e pega aí, sei lá, uma parte boa, né, mostra bons resultados, mostra que está vendendo bem, eu acho que não tem porquê as third parties não quererem fazer jogo para ele, entendeu? Então eu vejo o melhor cenário no momento é aquilo que eu comentei. Se o Switch conseguir se consolidar, a Nintendo conseguir manter mais ou menos essa política que ela está fazendo, manter o interesse no console em alta, eu vejo as third parties criando segmentos exclusivos para o Switch. E se ele chegar num ponto de que ele está muito relevante, eu acho que a Nintendo teria força para tentar arriscar um console, sei lá, forte que pudesse receber todos os outros jogos também. Eu acho que no momento ela não tem essa força com as third parties para arriscar em um console parrudo, caríssimo e correr o risco de ele ser um GameCube, porque não tem o apoio, não tem essa relação forte com as third parties. Eu acho que é um caminho que está sendo trilhado. E outro ponto, cara, é que eu não consigo ver 3 consoles sobrevivendo no mercado, muito parecidos. Então, alguém nesse fator aí, se for para receber todos os jogos, eu acho que alguém vai ter que sair. Alguma vai ter que desistir no meio desse caminho aí, para esse mundo ideal aí existir de todos os consoles receber todos os jogos.
Outro cenário que eu veria isso acontecendo é se a tecnologia de portátil, né, mobile, que é mais baseada aí o chip atual do Switch, se ele evoluísse muito a ponto de conseguir receber os jogos daqui 5 anos, jogos aí do PlayStation 5, do Xbox 2, por exemplo, né? Se ele conseguisse evoluir bastante essa tecnologia a ponto de receber, beleza, mas caso não receba, o único cenário que eu consigo enxergar da Nintendo voltar a ter esse apoio forte é se ela se fortalecer muito nessa geração, se tornar muito relevante a ponto dela poder arriscar de novo um hardware parrudo. Caso contrário, a gente vai ter que ver esse cenário aí se repetir, aquele cenário que eu comentei dos estúdios estarem com uma relação legal com a Nintendo e criarem divisões internas para produzir jogos unicamente para Switch e os outros jogos para o futuro PlayStation, para o futuro Xbox. Eu vejo assim mais ou menos o futuro aí da indústria. Eu concordo com o Leps e eu vou até um pouco além. Eu acho que se o Switch for bem, as empresas verem, daqui a 5 anos já é um novo Switch, já é um novo console. Eu acho que o Switch é o console que vai apaziguar a relação entre a Nintendo e a Third Party. Também concordo com o Leps, a gente não vai mudar muito, eu não acredito que mude muito esse relacionamento do Third Party com a Nintendo. Deve ser isso aí, tipo, ó, alguns jogos que dá pra lançar, lança daqui uns meses, tipo como o Dragon Ball FighterZ, que é o exemplo mais recente que a gente tem. Não vejo isso mudando muito, cara. Eu não tenho esperança de, agora sim, todos os jogos multiplataforma vão sair pro Switch, ou seja algo muito maior, como o Red falou. Eu particularmente não acredito nisso. Com certeza deve ter jogos a sair no final de 2018 e no 2019 pro Red falar um negócio daquele. Ele não ia falar um negócio se não tivesse jogo. Mas, tipo, os principais jogos, não acredito. Mas eu também não creio que a Nintendo vá voltar pro mercado de console. O Leps deu um grande exemplo. Não há espaço para mais uma. Se tiver, alguém vai ter que sair. E quem já saiu foi a Nintendo, cara. A Nintendo já meteu o pé. Ela tá no Oceano Azul justamente porque ela não conseguiu. Ela tentou o GameCube, não conseguiu. Ela foi pro casual com o Wii. Ela tentou com o Wii U voltar pro console de mesa mais tradicional, entre aspas. Ela também fez tudo errado, né? Mas não conseguiu. Então, a Nintendo, pra mim, já é que saiu. Né? Qual é a empresa, mais uma vez, qual é a empresa que conseguiria sobreviver só com ela mesma, né? Saindo do mercado tradicional? É a Nintendo, ela era a única que tinha como, graças às suas IPs, fazer isso. Eu vejo a Sony, talvez no futuro, até conseguir fazer isso, porque a Sony está investindo no momento em muita franquia, né? A gente vê franquias novas, como o Horizon Dawn fazendo um grande sucesso, né? E The Last of Us é uma franquia nova, né? Vai ser o segundo jogo agora e é super aclamado, né? Então a Sony, ela realmente agora, de um tempo pra cá, ela tá pegando muito forte nas IPs delas exclusivas. Mas a Nintendo já saiu, ela já meteu o pé. Eu não consigo ver a Nintendo, no próximo geração, trazer o console tradicional. Pra mim, ela vai continuar nessa pegada de portabilidade, ela vai continuar nessa pegada de um console híbrido, só que dessa vez com mais apoio third party. Porque eu não consigo ver o Switch sendo um fracasso daqui a 1 ano, 2 anos. Pra mim, o Switch já é um sucesso, né? Ele não vai ter os grandes jogos third party, como a gente já falou, mas a Nintendo vai continuar investindo nele, ele vai ser um sucesso igual o 3DS tá sendo. O 3DS, cara, não morre nunca aquele portátil. O Switch vai ter o mesmo caminho. Switch 2, Switch, sei lá, novo Switch, não importa qual vai ser o nome do console, mas eu acredito que a Nintendo vai fazer essa pegada, continuar no on the go, e aí sim a gente vai começar a ver uma line-up inicial do console com third party, seja jogo exclusivo, seja jogo multi-capado. Mais uma vez, quando eu falo capado é porque ele vai ter que ser reduzido para um hardware portátil e mais apoio third party, mas eu só vejo isso na próxima geração, no próximo Switch. Muito bem, estamos chegando ao final aí, a 38ª edição do Digcast, o Digcast que é o podcast do canal Digplay. Quero agradecer aos nobres amigos ouvintes que sempre vêm ouvindo todas as edições do Digcast. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam do nosso bate-papo e o que vocês acham sobre a relação da Nintendo com as empresas de third party. Mas Diego, se despede aí dos nossos ouvintes.
Muito obrigado a todos que acompanharam até agora aqui o DigCast. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Achei que foi bem construtiva. Mais uma vez, mais uma edição onde ideias divergentes surgiram. Algumas a gente concordou, outras não. Uma discussão saudável. Eu gosto muito do DigCast por causa disso. Porque a gente troca uma ideia bem maneira, com várias visões diferentes. Então, muita gente se identifica. Muita gente pensava de um jeito e falava: caraca, mas não é mesmo, cara? Realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado. Esse é o intuito do cast, esse bate-papo bem entre amigos mesmo, que compõe aqui esse quarteto que estão falando sobre a Story Party e Nintendo, esse assunto tão polêmico. Muito obrigado a todos que participaram também. Barril, mais uma vez, muito obrigado por fazer esse cast acontecer. Leps, mais uma vez, obrigado por participar aqui, mais uma vez, por aceitar o convite. Coelho, que já é da casa, Coelho do Japão, mas na verdade é Coelho do DigPlay, já tá aqui, já que é mais da casa. Valeu mesmo por ter participado. E vai lá, Coelho, vai que é tua, se despede da galera aí. Então é isso, meus amigos, muito obrigado por terem ouvido aí esse podcast, foi muito legal conversar aí com o Leps, conversar com o Barriozeira, com o Diegão, é sempre muito bom, bate-papo hoje, chegou momentos que pegou fogo, chegou em outros momentos que foram muito informativos, eu gostei demais dessa edição aí do DigCast, então... muito obrigado a todos vocês que ouviram, a gente se vê aí na próxima edição. Passem lá no canal, cara, conheçam lá o canal Coelho no Japão, quem não conhece ainda, vai gostar bastante aí do conteúdo que o Diegão traz todas as notícias pra vocês e eu também vou lá e faço bastante especulação em cima delas, então é meio que um conteúdo que complementa um ao outro, né, é bem legal isso. Então espero que vocês tenham gostado também dessa edição, a gente se vê aí no próximo DigCast e lá no Coelho no Japão. Então é isso aí, um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e passo aqui a palavra ao grande amigo Leps Square. Fala aí, Leps. Eu é que agradeço vocês terem me convidado aí mais uma vez e conversar com vocês, cara. É sempre um bate-papo legal, sempre bom trocar essas ideias mesmo. O assunto aí com certeza é polêmico, todo mundo queria ver a Nintendo no mundo ideal, recebendo todos os jogos, mas tem muita história, tem muita coisa para debater, realmente as ideias nem sempre vão ser iguais e no fundo isso é legal também porque a gente vê outros pontos de vista. Eu espero que o pessoal tenha curtido aí essa edição, agradeço demais ter participado e já tô ficando em casa, hein? Vou abrir a geladeira, vou ver o que tem lá, hein, Diego? Valeu aí, pessoal, e quem quiser conhecer o meu canal é o Pronto Pro Jogo, dê um pulinho lá também pra conferir. Eu que agradeço, Leps, por você ter participado mais uma vez aqui desse nosso bate-papo. Peço pra galerinha dar uma conferida aí no canal Pronto Pro Jogo, que é o canal do Alexandre Leps Square. Inclusive, tem até um podcast que a gente gravou recentemente sobre o Resident Evil 2 Remake. Eu vou pedir pro Diego deixar aqui no link da descrição. Vou deixar aqui uma sugestão de 2 podcasts que eu sempre acompanho. Então, pra galera que curte o DigCast, eu recomendo esses 2 podcasts, que é o podcast do site Nintendo Loves. Mandar até um abraço especial pro Leandro Tovar. E também o podcast lá da galera do canal Jogo Velho. Ambos os podcasts estarão aqui no link da descrição. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido a 38ª edição do DigCast. Forte abraço a todos e valeu! Valeu! Valeu, meus amigos! Falou! Valeu, galera, até a próxima, um abraço!